Aqui? Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Uma satisfação podermos aqui nos reunir. E que essa noite possa ser uma noite onde a gente possa alcançar tudo aquilo que nos moveu até esta seara. Respostas, fortalecimento espiritual. Muitas vezes o encontro com nós mesmos, muitas vezes aquele momento de nós pararmos e também refletirmos a respeito de nós. Então, que possa ser uma noite abençoada. Para a noite de hoje, então, nos foi solicitado trazer o tema, que este tema envolve uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 625. Antes de entrarmos na questão a qual a gente vai trazer algumas informações e completar depois também com outros assuntos que estão ligados, é importante a gente destacar esta obra, o Livro dos Espíritos. Esta obra tem como codificador Allan Kardec. E ter como codificador significa o seguinte: as informações ali contidas naquela obra não são criação de Allan Kardec. Na verdade, as informações ali contidas na obra O Livro dos Espíritos vieram através do processo mediúnico, por médiuns em diversas partes do mundo, e Kardec fez então o quê? Ele organizou, ele compilou, ele, podemos dizer, codificou todas as informações. Ele fez uma grande organização e colocou isso nessa obra. As informações, então, não são de uma pessoa, são dos espíritos, da espiritualidade superior, e essas informações chegaram, então, através do processo mediúnico. O Livro dos Espíritos, ele é, podemos assim dizer, uma grande porta de entrada, uma grande fonte de informação. Por que não dizer a primeira que nós poderíamos recorrer para entender as questões de ordem espiritual? Muitas são as obras que vêm em complemento, mas o Livro dos Espíritos, ele é uma obra que resume muito bem aquilo que é justamente a dimensão espiritual, aquilo que é o processo reencarnatório, nossa finalidade na Terra, enfim, diversos assuntos são ali abordados. Inclusive, esses assuntos nessa primeira obra são desdobrados, ou seja, são desenvolvidos com mais profundidade em outras obras, como, por exemplo, o Livro dos Médiuns, que trata da parte mediúnica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a proposta moral da doutrina espírita, relembrando os ensinamentos de Jesus, a questão da Gênese, que envolve a parte científica, o céu e o inferno, que são as consequências das ações, repercutindo pós-desencarne. Então tem todo um aprofundamento, mas o Livro dos Espíritos é a base. E a questão, então, a 625, é perguntado o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Então aqui a espiritualidade maior nos dá conta de Jesus. Jesus através dos seus ensinamentos. Sendo esses ensinamentos, então, o nosso guia seguro de conduta para essa encarnação. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de alguém, de um espírito muito especial que aqui esteve, contribuindo para o progresso da humanidade, nos dando elementos, nos dando informações, nos exemplificando, né, como nós vamos ver daqui a pouco, tudo aquilo que, de alguma forma, serve para o progresso da humanidade. Vejamos, aqui estamos em uma encarnação, em uma abençoada oportunidade que Deus nos concede para a nossa evolução. Aqui estamos não ao acaso, estamos neste plano terrestre com finalidades evolutivas, finalidades de reencontro, finalidades de aprimoramento moral, de aproveitamento ou de aprimoramento também intelectual. Então, a nossa encarnação, essa abençoada oportunidade da vida que nos é concedida hoje, vem exatamente com essa proposta, com a proposta do nosso crescimento. E aí, quando nós começamos a analisar a própria questão de como bem aproveitar essa encarnação, como é que nós vamos fazer um bom aproveitamento dessa oportunidade, como é que nós vamos transcorrer, como é que nós vamos tomar as nossas decisões perante tantas situações que se apresentam. E aí entra, então, o nosso modelo e guia, que é Jesus.
Jesus, através dos seus ensinamentos, nos dando o norte nas nossas decisões, guiando aquilo que vai ser a nossa caminhada. Jesus falou, Jesus exemplificou. Muito Jesus falou do perdão, muito ele nos convida ao perdão. E ele também exercitou o perdão. No episódio da mulher adúltera, quando ele disse ao final de toda aquela história, né, daquela narrativa que teve, o que ele disse para a mulher adúltera? Vá e não peques mais. Que serve também para nós. Quando a gente está no erro, quando a gente está no caminho equivocado, e este vai e não peques mais é muito atual para nós quando a gente quer se modificar, quando a gente quer fazer diferente, quando a gente cansa muitas vezes do caminho que a gente está trilhando, que não é um caminho de luz, muitas vezes, né? Então, quando a gente se dá conta disso e quer fazer diferente, esta passagem de Jesus, em especial essa frase que eu citei, ela é muito importante para nós. Vá e não peques mais. Ou seja, vai, faz diferente. Vai, faz melhor. Vai, tenta acertar. Vai, tenta não errar. Tá, mas e se nós tropeçarmos dentro dessa proposição de fazer uma mudança para melhor? Irmãos, isso é importante a gente deixar muito claro. Quando a gente está numa caminhada rumo à luz, quando a gente está numa caminhada de transformação, quando a gente quer deixar de lado aquilo que nos faz sofrer, quando a gente quer deixar de lado os vícios materiais, os vícios comportamentais, os vícios morais, é uma caminhada que a gente está fazendo. E essa caminhada, muitas vezes, nesta caminhada ocorrerão tropeços. Às vezes a gente está indo bem, né, naquela decisão, tá dando certo, tá? Daqui a pouco a gente tropeça e cai. E aí o que se faz? Com a maior rapidez possível, a gente levanta e continua. A pessoa muitas vezes está buscando a superação no processo da doença material e espiritual, que é o alcoolismo. Conseguiu ficar 3 meses longe daquilo que ele queria ficar. Daqui a pouco a pessoa tropeça e cai, volta ali a consumir o álcool. O que se faz? Para, analisa, pede forças a Deus e vai de novo. Olha, se eu conseguir ficar 3 meses, eu vou tentar de novo e vou me reerguer. E assim vai indo. Quando a gente quer mudar, a gente entende, é importante que a gente entenda que poderão ocorrer tropeços. Mas que esses tropeços, irmãos e irmãs, não sirva de desestímulo para nós. Pelo contrário, a gente tropeça, levanta e vai de novo. Quando a gente está aprendendo a caminhar, quando a gente é bebezinho, claro que a gente não lembra, né? Mas quantas vezes a gente caiu até caminhar? Então o bebezinho tropeça, cai, levanta, vai de novo, vai pegando equilíbrio, vai pegando o jeito, e lá pelas tantas está caminhando. Né? Não é assim? Então, na mesma proporção, essas mudanças. Então, Jesus, quando falou para a mulher adúltera, isso, ele falou também para nós. Ele falou para nós dizendo que, olha, vai e faz diferente, faz melhor. Falamos do perdão. Jesus também, quando falava do perdão, ele deu, ao final da sua trajetória, uma exemplificação muito importante, muito linda. Embora todo o sofrimento que ele estava sentindo, através ali daqueles que o torturavam, dos seus algozes, o que ele disse daqueles que o torturavam? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ali, naquele momento do sofrimento, ele estava concedendo o perdão e pedindo perdão a eles para Deus. Então ali é a demonstração prática do perdão. Quando a gente começa a analisar a trajetória de Jesus, a gente vai percebendo que não foram apenas palavras, não foram apenas filosofia, não foi apenas pensamento, não, foi esta informação de forma clara, mas também a exemplificação, nos dando conta que fazer aquilo era possível, nos dando conta que esta boa nova era um progresso para a humanidade. E aí nós vamos perceber, quando a gente recorre lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou quando vamos para Mateus, nós vamos ter a questão do maior mandamento. Esse maior mandamento é a condensação, é a reunião de tudo aquilo que Jesus veio trazer. Então nos dá conta essa parte da seguinte narrativa. Jesus se encontrava lá com os homens da lei, e estes sempre tentando, né, nas suas perguntas, encontrar uma maneira para comprometer Jesus, perguntaram, mestre, qual é o maior mandamento?
E essa pergunta era uma pergunta de caso pensado, justamente para, dependendo da resposta, poder fazer uma conjunção para a perseguição de Jesus. Porque tinha toda uma questão envolvendo impostos, tinha tudo isso aí. E aí, o que Jesus queria dizer? O que ele disse? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Toda a lei, quer dizer, toda a lei mosaica e os profetas que vieram antes da lei mosaica, aí estão contidos. Então Jesus conseguiu reunir todas essas informações, conseguiu reunir e condensar através desse pensamento, que vai envolver a caridade, que vai envolver o amor, que vai envolver perdão, que vai envolver humildade, porque todos esses sentimentos, todas essas virtudes, elas estão guiadas pelo amor, porque o amor puxa tudo isso. Então, vamos pegar uma rápida análise do maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, aqui fala do nosso amor a Deus. E o amor a Deus, a gente pode, numa linguagem prática, traduzir como a nossa conexão com Deus. Como é que nós estamos com Deus? A gente tem conversado com Deus? O que a gente tem dito para Deus? Temos pedido coisas a Deus? O que a gente tem pedido? Então, esta é uma questão muito própria, muito pessoal. Mas essa conexão com Deus é importante, irmãos. Ela é extremamente importante. Porque é o Criador a criatura se ligando ao Criador. Porque é nós nos conectando com as coisas elevadas. E hoje, com muita tristeza, nós vemos muitas vezes as pessoas com dificuldade de compreensão do momento que estão vivenciando e se afastam de Deus. Ah, estou brigado com Deus. Ah, se Deus existe, está dormindo. Ah, se Deus existe, esqueceu de mim. Deus não dorme, Deus não esquece de ninguém. Nós que muitas vezes estamos vivenciando na nossa vida as tempestades que nós criamos. Serve para mim em primeiro lugar essa fala. Serve para mim em primeiro lugar. Nós vivenciamos aquilo que a gente constrói. E às vezes a nossa construção não foi uma construção de amor. Não foi uma construção de coisas agradáveis. É uma construção que muitas vezes vai trazer consequências que não são tão boas. E ali chega um momento que a gente experiencia aquilo que a gente constrói. E a própria espiritualidade de luz nos esclarece. Causas atuais das aflições, causas anteriores às aflições. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida tem relação com o nosso comportamento, nessa existência ou existências anteriores. E alguns poderão dizer, ah, Renato, então Deus está castigando, né? Não, porque Deus não castiga. Deus é amor. Não, mas como é que eu estou sofrendo, então? Este sofrimento é o sofrimento educativo, é o sofrimento do despertar, é o sofrimento, muitas vezes, para buscar outras realidades, para buscar outras propostas de vida. Sofrimento este, muitas vezes, momentâneo. Mesmo porque, como se diz na língua popular, com muita sabedoria, não há bem que sempre dure e não há mal que nunca termine. Então, em algum momento, ele vai terminar esse sofrimento. Mas enquanto o sofrimento está conosco, ele está ali para nos despertar, para nos religar a Deus, para conversar com Deus. E esta conversa, irmãos, é uma conversa franca, é importante que ela seja franca, que ela seja uma conversa humilde, que a gente abra o coração a Deus. Meu Deus, eu estou com esse problema, não estou entendendo. Meu Deus, me dá sabedoria, me dá força para suportar essa dificuldade. Me dá entendimento para conseguir lidar com essa doença. Tudo isso são rogativas que a gente faz a Deus. E uma oração feita com amor, com carinho, ela jamais vai ficar sem resposta. Pelo contrário, a resposta vai vir. Numa palavra amiga, numa mensagem, de alguma forma a resposta vai vir. E detalhe importante, nós vamos saber que ali está a resposta da nossa oração. A nossa intuição vai deixar isso muito claro. Então, o amor a Deus é exatamente isso, é nós estarmos ligados a Deus. Nós estarmos em conexão com Ele. É um ato de sabedoria se religar a Deus quando as dificuldades vêm. Então, chegou a dificuldade, vamos buscar Deus. Melhorou a coisa? Então vamos. Opa, não, só um pouquinho. Melhorou? Aí o que a gente faz quando a gente melhora? A gente continua buscando a Deus. A gente aproveita que a gente já está melhorzinho um pouco
e começa a ajudar o próximo, aquele que está também na dificuldade. A gente percebeu que melhorou, daí a gente começa a pensar assim, o que eu posso fazer para continuar melhorando, para continuar em progresso, para que a minha vida seja e tenha momentos de paz. Então a gente vai começando a buscar isso. Não é só buscar Deus na dificuldade, irmãos, falando bem claro. É importante buscar na dificuldade? Sim, isso é sabedoria. Porém, uma vez passada a dificuldade, vamos continuar com Ele. Vamos continuar nos fortalecendo. Quantas vezes a gente pede para Deus as coisas? Então vamos fazer por merecer esses pedidos. Quantas vezes a gente pede para a espiritualidade de luz auxílio? Vamos fazer por merecer esse auxílio, que é o nosso esforço, que é nós muitas vezes colaborando para a vida do semelhante, e a gente sempre pode colaborar. Não materialmente, porque quando a gente pensa em colaborar materialmente, muitas vezes falta o recurso e a gente pensa assim, bom, não tenho recurso, não posso ajudar. Então, a caridade material é uma forma de caridade. Agora, a caridade moral, a caridade daquilo que não requer recurso, ela pode ser feita por qualquer um de nós, desde que a gente busque ser útil. Então esse é o amor a Deus, é a nossa conexão com Deus, é o nosso entendimento com Ele, é o nosso fortalecimento nele. E aqui para finalizar esse ponto, irmãos, se já está difícil a gente conectado com Deus, buscando a espiritualidade de luz, imagina se a gente se afastar. Baixamos a nossa vibração e a própria espiritualidade inferior, que não está interessada no progresso, ocupa esse espaço. Porque não existe um espaço que não é ocupado. Ou está com Deus ou não está com Ele. Agora, se não tiver com Ele, vai ter outra coisa no lugar. Então, por isso a gente fala com muita clareza dessa importância dessa busca. Então, é o amar a Deus. E aí vem o segundo, né, na continuidade. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, amar ao próximo. O próximo é todo aquele que está convivendo com a gente. E, geralmente, o próximo mais próximo é o nosso familiar. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí entra a condicionante. Como a si mesmo. Que nos permite entender o seguinte. Para mim amar o semelhante, para mim poder ajudar o próximo, em primeiro lugar eu vou ter que ficar bem, vou ter que estar bem. Então a minha busca vai ser por me organizar, por me fortalecer, para então conseguir expandir esse amor, expandir essas coisas boas para aqueles que estão ao redor. Isso é importante, irmão, porque daí é o autocuidado, não é o amar a si mesmo no sentido egoísta. Ah, tudo para mim, o melhor para mim, cada um por si, Deus por todos. Não. É o amar-se no sentido de respeitar-se, de buscar situações que vão trazer alegria, que vão trazer paz, que vão trazer realização, de buscar situações que não vão nos comprometer perante a lei dos homens, perante a lei divina, buscar situações que nos permitam crescimento, que nos permitam aproveitamento da própria existência. Respeitar a si mesmo é muitas vezes, irmãos, ter condutas perante nós, perante o nosso corpo físico, que sejam condutas realmente de quem se ama. É se autovalorizar. Amar a si mesmo, irmãos, eu tenho que falar isso, está vindo, eu tenho que falar. Amar a si mesmo, muitas vezes, é se afastar daquilo que nos prejudica. De lugares, de ambientes, de pessoas. É termos, através do uso do nosso livre-arbítrio, esse discernimento. Isso aqui está contribuindo para mim. Isso aqui está me melhorando. Isso aqui está me trazendo harmonia, está me trazendo paz, está me trazendo bem-estar. Ou o contrário, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, esse ambiente não é favorável, essa conversa não é boa, aqui tem muita fofoca, aqui tem muita vibração negativa. Então a gente vai aprendendo a fazer essa seleção. Não é a doutrina dos Espíritos que vai dizer, não é outra, não, é nós mesmos, através da observação, através do uso da nossa inteligência, não é isso? E aí então a gente vai fazendo essas escolhas, esses direcionamentos. E naturalmente os resultados vão vindo. Então esse amar a si mesmo é o ponto de partida, é nós nos organizarmos. Para então expandirmos esse amor para o próximo. E veja que quando se fala ao próximo, é bem fácil de entender, porque tudo que provém de Jesus, né, provém com simplicidade, provém assim, de maneira que aquele que é iletrado, aquele que não é iniciado ainda nos mistérios da filosofia ou de ciências ocultas, entende, e aquele que já tem um patamar superior de inteligência também entende. Então, o que é amar ao próximo? O próximo é quem está próximo.
Também, quero saber quem é meu próximo. Bom, uma coisa pode ter certeza. Se tu mora com alguém, o teu próximo é o familiar. Renato, mas é difícil, meu familiar é complicado, tu não sabe como é que é a coisa lá. Na verdade, cada família é um universo. E quando, na nossa convivência, Deus nos oportuniza a convivência com espíritos difíceis, em primeiro lugar, essa convivência ocorre por quê? Porque existe uma sintonia. E esta sintonia, ela atrai. O amor atrai. E o sentimento negativo também atrai. Não é isso? Então, nós temos que ter esse cuidado. Daquilo que estamos emitindo, daquilo que estamos fazendo, do que estamos atraindo para nós. E daqui a pouco, se no nosso lar chegaram pessoas que temos dificuldade de convivência, não é castigo. É a permissão que Deus nos deu dos reencontros. É a permissão que Deus nos deu de nos encontrarmos com esses irmãos de caminhada para então hoje fazermos diferente. Para fazermos melhor. Não é isso? Então este amar o próximo que está próximo. Renato, mas não posso ajudar quem está longe, quem está na África, quem está no... Claro, podemos ajudar. Uma das grandes ferramentas que nós temos para esse auxílio, o que é? Justamente a oração. Então a gente vê uma cena, uma tragédia, um problema climático, o que a gente faz? A gente entra em oração e esta oração a gente projeta para aquele que está sofrendo. Às vezes a gente vê algo na televisão negativo. Ao invés de julgarmos, o que a gente faz? Emite uma vibração para aquele que é a vítima, para aquele que é o algoz, que Deus ilumina essa criatura, que Deus fortaleça aquele que está em prova, que Deus fortaleça aquele que está sofrendo. Então, tudo isso a gente vai fazendo. São formas de caridade. E é interessante que isso é natural, irmãos. À medida que a gente vai acostumando, que a gente vai fazendo, vai se tornando natural. Então, a gente vai agindo pelo coração, Deus vai dando as oportunidades. Já falei outra vez aqui, né? Os irmãos vão estar lembrados, que a espiritualidade também precisa de homens, ou precisa de encarnados, vamos assim dizer, de uma forma mais completa, para que haja muitas vezes o socorro. Então Deus não vai se materializar e resolver aquela situação, mas muitas vezes nós vamos ser intuídos de sermos ali um elemento útil para resolver aquela situação. Seja uma conversa, seja um auxílio material, seja um alimento, seja uma conversa, seja um abraço. Ali Deus vai nos usar como instrumento justamente para essa caridade, para esse socorro. Renato, mas eu tão imperfeito? Exatamente, irmãos. Deus é amor, eu falei anteriormente, ele é oportunidade. Ele sabe das nossas imperfeições. Mas se ele coloca ali para nós, é porque a gente tem condições. Jesus também nos ensinou lá no fardo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala dos fardos. E ele nos esclarece com muito amor que Deus jamais dá um fardo mais pesado do que aquele que a gente pode carregar. Mas meu fardo está pesado. Se chegou até ti esse fardo é porque tu tem condições. Te fortalece, busca Deus, busca recursos, usa a inteligência e vai adiante para resolver esse problema. Deus não vai dar aquilo que a gente não pode suportar. Na dor. Mas Deus também é o Deus de oportunidade, então ele vai nos dando oportunidade de fazer o bem. E se a gente vai aceitando essas oportunidades, naturalmente o quê? Outras oportunidades vão vindo. E outras, e mais outras. E quando a gente vai acostumando a fazer o bem sem esperar retribuição, sem ficar se lembrando, sem ficar falando, fazendo o bem pelo bem, fazendo o bem de forma natural, naturalmente vão se apresentando outras e outras possibilidades. Tudo é decisão nossa. Tudo é o uso do nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente começa a entender essas informações, a gente começa a ter o direcionamento. Por isso que Jesus é o nosso guia nessa encarnação. Mas vamos avançar um pouco mais. Então, o próximo é aquele que está próximo, é aquele que a gente pode realizar o nosso melhor com ele. Ali está contido, então, o maior mandamento. E ainda a respeito do Natal, nos minutinhos que nos chegam, temos mais alguns dias a comemoração do Natal. E o grande aniversariante, podemos assim dizer de forma simplificada, é Jesus, o aniversariante que a gente relembra do Natal. Esta é a proposta do Natal. Trouxe aqui de Chico Xavier
na obra Antologia Mediúnica do Natal, a seguinte frase, que nos ajuda a entender também um pouco do sentido cristão do Natal. O Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação de nossa atitude cristã perante a vida. Então aqui nos lembra, não é apenas a festividade que é muito agradável, mas é a nossa postura cristã perante a vida. É nos relembrarmos de Jesus, dos seus ensinamentos, é conversarmos com Ele através das orações, é seguir eles através da nossa caminhada, é nos esforçar para estar na sua presença através de uma vibração condizente com a vibração do bem e do amor. E aí, então, o Natal, ele é a postura cristã perante a vida. A relembrança disso tudo. Ah, mas e a parte comercial? Isso. Não tem problema. Parte comercial é algo mundano, é algo que faz parte do nosso mundo, da vibração material. Mas, irmãos, falando um pouco dessa questão, é importante destacar. Uma ceia bem posta, com uma toalha de linho, com cristal, com aquela decoração linda, isso é muito agradável. Porém, não adianta essa ceia posta se na volta, se as pessoas que ali estão para confraternizar naquela ceia, se elas não estão bem entre si, se elas não têm sentimentos agradáveis, se elas estão uma reparando na roupa da outra, estão reparando nisso, naquilo, falando mal daquilo, emitindo coisas negativas. Não adiantou. A ceia pode ter ficado bonito na apresentação, mas não é uma ceia com sentimento. Às vezes aquela mesa mais simples, aquela mesa que envolve ali simplicidade, cada um trouxe um pouco, não é isso? Porque a coisa hoje a gente sabe, está difícil a parte material. Que bom que tem alguns que estão numa situação econômica melhor, méritos, beleza? Mas, via de regra, a coisa não está muito fácil. Então, cada um traz um pouco, não é isso? Reúne tudo naquela mesa e faz a confraternização. Porque, na verdade, a confraternização e o que está sobre a mesa é apenas um acessório para aquele encontro, para aquele momento. O que importa é a vibração e o sentimento daqueles que ali estão, né? Então, por isso é importante, a gente sempre destaca isso, né? Ah, mas que mesa linda. Sim, a mesa pode estar linda, mas talvez a confraternização não esteja como deveria estar. Então, a importância de a gente lembrar de Jesus no Natal, de ensinarmos para nossas crianças a própria questão do sentimento natalino. Ah, mas o Natal, claro, a gente já foi criança, né? Natal a gente gosta de presente. Quem não gosta? Se a gente puder comprar o presente da criança, do neto, do afilhado, beleza. Ótimo. Se não deu para comprar, compre uma coisa mais simplesinha. E explique para a criança o porquê que não deu para comprar. Ah, Renato, mas tu quer que eu trabalhe o ano todo e eu não vou conseguir presentear meu filho com presente, eu vou ser um fracassado. Menos, calma, calma. Não é porque não deu o presente que a criança queria dar que tu é um fracassado. Calma. Se a conjuntura econômica não permitiu, explica, informa. Olha, não deu para comprar o presente porque tá por isso. Mas veio esse presente aqui. Explicar, irmãos. Ah, mas a criança não vai entender. Vai entender. Quer ver que vai entender? Olha só. Talvez a criança não entenda quando ela tem 6, 7 anos de idade. Agora, quando ela tiver 45, 50 anos, for um pai, uma mãe de família, e passar pela mesma situação, ela vai entender. Ah, por isso que eu não ganhava bicicleta. Ah, por isso que não dava, pelo recurso. Ah, na vida adulta a gente tem que pagar conta, tem que trabalhar. Então, a criança não entende, cabe a nós explicar. Cabe a nós dar essa orientação, falando também que o presente é um acessório. Na verdade, a grande lembrança é de Jesus. Ah, Renato, mas eu quero dar o celular para o meu afilhado, não quero nem saber. Sugestão, irmãos. Não é um assunto nosso, não é o tema central, mas quando preparava o trabalho veio, então a gente tem que repetir. Cuidado com o presente de celular para criança. Não é o Renato que está dizendo, não é a doutrina dos espíritos que está dizendo. Quem diz são os especialistas em tecnologia, em educação. Então eu sugiro, antes de presentear uma criança de pouca idade com um celular, pesquisem a respeito e tirem as suas conclusões, se é um bom presente ou não. Pesquisem, não com o dono da loja, não adianta perguntar para o vendedor que ele vai dizer que é uma boa. Tem que ver o que a ciência diz. E a ciência, em muitos casos, desaconselha celular para crianças de pouca idade, com menos de 10 anos. Por quê? Dificuldades cognitivas,
questões que envolvem a própria formação do cérebro, que ainda está se processando na criança, que o uso dessa tecnologia, dessa interação prejudica, a parte da visão e outras informações. Mas a gente sempre diz, cada um tem a sua liberdade, mas é importante buscar informação, não é isso? Buscar informação para que se tome boas decisões. Mesmo porque hoje a gente está num período onde a interação ela é muito importante, ou seja, não só a interação tecnológica, a interação de aproximar as pessoas. O Natal também é isso, a mensagem de Jesus também é essa. Inclusive, a espiritualidade maior nos dá conta de que quando se aproxima esse período natalino, a própria vibração do planeta ela vai se modificando. Ela vai se tornando mais amorosa, vamos assim dizer. Os processos do perdão vão se tornando um pouco mais fáceis de serem executados. Sim, irmãos, porque Natal também é perdão. Às vezes aquela pessoa que a gente está brigada, que a gente riscou da agenda, aquela pessoa que aprontou para nós, né? Às vezes a gente está na condição de vítima. Lá no passado, talvez a gente foi o algoz. Mas quando a gente está na posição de vítima, isso dói, não é isso? Então o convite do Natal também é para o perdão, para botar uma pedra naquilo que está fazendo sofrer, para deixar as mágoas para trás, para procurar se preparar para ter um ano de mais paz, de mais serenidade, de pedir perdão, de conceder perdão, de buscar uma reaproximação com aqueles que amamos, que estão separados. Então, tudo isso é um período favorável. Favorável para o período da caridade, quem quiser fazer doações, quem quiser adotar uma cartinha lá do Papai Noel, quem quiser se envolver numa campanha de cesta básica, de alimentos, de presente. São momentos onde a própria caridade também ela pode ser realizada. Não que não possa ser e não precise ser durante todo o ano, mas é um momento muito especial, muito propício. Então, finalizando, nosso modelo guia aí está. O nosso guia seguro para nós seguirmos os seus ensinamentos, para nós acompanharmos de mãos dadas com ele essa nossa trajetória. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado por essa casa que me acolheu durante esse ano e no próximo ano a gente continue juntos aí no trabalho em nome do Cristo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.